Boa tarde, pessoal, né? Boa tarde aqui, segunda-feira. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar um pouco sobre outro aspecto, né, da disciplina, que é a irrigação, certo? Como hoje é segunda-feira, eu tento disponibilizar pelo menos dois links para que você estude irrigação e drenagem. A aula de drenagem já está pronta, então essa aqui é a aula de irrigação. Ah, Hoje a gente vai continuar falando sobre a relação solar com a planta atmosfera, né? Só que um parâmetro muito importante, né, que no caso é a infiltração de água no solo, ok? Vocês já ouviram falar da infiltração de água no solo, né, com os demais professores, né, de física do solo principalmente, né? Acredito também que o pessoal da hidráulica também deve ter falado com vocês. Eu só vou falar uma pequena introdução, né, uma breve teoria, para que a gente possa dar continuidade, né? Certo? Primeiro, o conceito de filtração de água no solo é o processo pelo qual a água penetra no seu perfil e geralmente é expressa em litros ou centímetros. No nosso caso, a gente vai trabalhar em milímetros, né? A velocidade de filtração da água no solo é expressa em centímetro por hora ou milímetro por hora e é um parâmetro que indica o comportamento da lâmina de água sobre o solo em relação ao seu tempo de filtrar nele. Como a irrigação, né, é um sistema que simula chuva, né? Então, quando a água ela precipita, né, ela cai diretamente no solo e começa o processo de filtração. Então, entender a velocidade de filtração de água no solo é muito importante, né? Por quê? Porque é nesse processo que a gente precisa entender, né, o quanto o solo consegue armazenar em determinado tempo, né, sem que haja escoamento superficial. Isso para a irrigação por aspersão, principalmente, é essencial, né? Assim como na irrigação por superfície também. E por último aí, os parâmetros mais importantes, né, é a velocidade de filtração básica, que determina se o solo pode ou não suportar a intensidade de aplicação imposta por determinado emissor. É a velocidade de filtração básica que, tecnicamente, determina aí a escolha, normalmente, dos aspersores, né, dos emissores. Ela é essencial, né, na irrigação por aspersão, ok? Bem, a depender do solo, né, a gente tem aí a velocidade de filtração, né, diferenciada, né, solos com nível muito baixo, né, nesse caso aí, tem até 0,5 centímetro por hora, né, é um solo com uma vida considerada muito baixa. Solo normalmente de texturas argilosas, né, tem esse tipo de comportamento, ok? Bem, a determinação de filtração. Para determinar a velocidade de filtração, deve-se considerar o padrão de filtração do método de irrigação a ser utilizado. No nosso caso, aí, a gente tem a inundação e a aspersão, né? E o sentido da infiltração é vertical, já que a gente tem uma simulação principalmente da aspersão de uma chuva. A irrigação por suco, né? Vertical e lateral, já que ela infiltra, né? E como a água ela basicamente está sendo escoada por gravidade, então o escoamento também tem, a infiltração também tem sentido lateral. A microaspersão, que é um pequeno aspersor, também tem comportamento vertical, e o gotejamento é multidirecional devido à formação do bulbo úmido, que eu acho que você já ouviu falar, certo? Com relação aos métodos de irrigação, a irrigação por inundação e aspersão, o sentido de filtração, né? Nesse caso aí o método é o infiltrômetro de anel, a irrigação por suco, o infiltrômetro de suco, e a irrigação localizada não há necessidade, né, em termos de método de filtração. Por quê? Porque a taxa de infiltração da irrigação localizada é tão baixa que não há necessidade assim, de fazer testes, né, já que a gente tem invasões muito pequenas. Bem, com relação à infiltração da água no solo, os métodos de determinação e filtrômetro de anel, vocês devem ter visto práticas com ele, né? Física do solo, as pessoas de hidrologia vai também falar sobre isso, né? O pessoal de hidráulica, né? É basicamente dois cilindros, né? Um mais interno, outro externo, né? Que no caso a medição é feita no cilindro interno. Vou colocar aqui a minha famosa setinha, né? Que não traz essas coisas, mas nesse caso aqui, né, a leitura é feita numa régua, né, no cilindro interno, já que ele, né, evita o processo de infiltração lateral, que é esse processo aqui. Né? Não existe no cilindro interno, né? E aí, por isso, a gente minimiza os impactos, aí, o mascaramento dos resultados, certo? O teste é finalizado quando o gasto de água em função do tempo se estabiliza, ou seja, né, a integral, né, a derivada de I sobre T. Nesse ponto, disse que o solo atingiu a velocidade de filtração básica, certo? Então, ah,
Então, nesse caso, a velocidade de filtração, né, vai ser a infiltração, né, pelo tempo, ou seja, né, a derivada da infiltração pela derivada do tempo. Ah, então, aí está um exemplo, né, do infiltrômetro de anel, né, são dois anéis concêntricos, né, e a medição, né. E aí a questão da interpretação dos resultados ela é essencial. Então, como a gente vai fazer? Bem, aqui tem, né, uma tabela muito simples sobre a infiltração, né. As leituras são feitas em milímetros, tá? Se tiver em centímetros, está um pouco, tá incorreto. Então, é em milímetros. O que é que você tem? Primeiro, você tem o tempo, né, que foi feito os testes, né? Então, ó, aqui, vocês estão vendo, né? 0, 5, 6, 5, 10, 10. E a cada tempo desse foi feita uma leitura. E essa leitura com a régua, né? Nesse caso, nesse sentido aqui, foi feito 37, depois mediu-se novamente em 5 minutos, 35,5. Depois passou 6 minutos, 34, 33, 31 e até 22 milímetros, ok? Certo até aí? Então, a partir daí, a gente vai mostrar aqui um passo a passo como completar essa tabela e como chegar na velocidade de filtração básica, que é a questão mais importante. O primeiro passo, né, como calcular o tempo, né, acumulado, né, que é esse aqui, né, a nossa parte aí, nosso quadradinho azul que eu coloquei em destaque, certo? Então, o tempo 1, né, 0 minutos. Depois o tempo 2 seria o acumulado de 0 mais o próximo, que é 5. Nesse caso, vou colocar aqui em amarelo para vocês verem. Né? Esse aqui, né, 0 mais 5. E aí você tem o próximo, que é 5 mais 6, ou seja, 5, que é o acumulado, mais 6, né, do que então eu tenho 11. E a partir daí, 11, né, mais 5, né, 16 e assim por diante. Para a diferença, né, simplesmente eu vou pegar, olha aqui, em amarelo, né, 37 menos 35,5 vai dar 1,5. 35,5 menos 34, 1,5. 34 menos 33, 1. 33 com 31, 2 e assim por diante, né? Até a gente chegar aí no 11, que seria 23 menos 22, e eu teria o valor de 1 milímetro. Okay? Essa é a diferença da régua, né, no processo. Bem, a correção ela é normalmente feita para o anel maior, né? E aí eu vou ter, né, a área do cilindro externo, ACE, a área do cilindro interno, né? E aí, utilizando, né, a relação ou a divisão da área do cilindro externo pela área do cilindro interno, multiplicado pela leitura, que nesse caso é a leitura da régua, né, 1,5, eu vou ter aí o primeiro valor, 2,4 milímetros. Continuando, de novo a relação, né, a área do cilindro externo dividido pela área do cilindro interna, vezes 1, nesse caso aí eu estou falando do último parâmetro, né, eu vou ter 1,64. Certo? Acho que deu para entender, né? Então, o segundo passo aí foi corrigir de acordo com o cilindro externo. Certo? Bem, aí você tem a infiltração acumulada, que basicamente é o somatório de 2,4, 0 mais 2,4, 2,4. 2,4 mais 2,4, 4,8. 4,8 mais 1,64, 6,44. Né? 6,44 mais 3,27, eu vou ter 9,71. E aí, por fim, 23,21 mais 1,64, 24,85. Então, essa seria a infiltração acumulada. Lembrando aí de física de solo, né? E a velocidade de infiltração, tecnicamente, seria a divisão, né? Ou seja, 2,46 ou 2,4 nesse caso, né? Porque aqui é arredondado, por 5, né? Que aí é o tempo, né? Eu teria 0,49. 2,4, né? Dividido por 6, 0,41.
1,64 dividido por 5, né? 0,33. E aí, por fim, 1,64 dividido por 10, eu teria 0,164 milímetros por hora. Por fim, né, é só fazer a conversão de milímetro por minuto para milímetro por hora, né, que aí é multiplicar 0,49 vezes 60, eu vou ter esse valor. 0,41 vezes 60, eu vou ter esse valor. Por fim, 0,164 vezes 60, eu vou ter esse valor. Os três últimos valores que normalmente são repetidos, né, quer dizer que o solo ele chegou na velocidade de filtração básica, né, como vocês lembram. Né? Então, nesse caso aqui, a taxa da velocidade de filtração básica, tecnicamente, seria 9,8 milímetros. Né? Então, é com essa taxa, com essa velocidade de filtração, considerada como a VIB, né, 9,8 milímetros, que a gente vai utilizar para saber o critério, né, do emissor, né, qual o emissor utilizaria. Também é essencial na irrigação por superfície, que a gente vai ver mais adiante. Ok? Bem, por fim, né, há uma geração do gráfico entre tempo acumulado e infiltração acumulada. E aí você vai ter as equações que são essenciais para a gente poder estudar na relação, né, de infiltração, principalmente a irrigação por superfície. Tá? Então, essas equações aqui, geradas pela a relação entre tempo acumulado e velocidade de filtração e intensidade de aplicação em tempo acumulado, elas vão ser essenciais para que a gente possa, né, fazer aí alguns estudos, né, sobre irrigação por superfície, tá bom? Então, essa é basicamente uma noção de filtração de água no solo, lembrando-se, né, que é o processo de entrada de água na superfície do solo. O método apresentado é o infiltramento de anel, mais utilizado. E vocês têm que ter noção de que a infiltração é essencial, principalmente na irrigação por superfície, como na irrigação por aspersão, sendo que na irrigação por superfície a gente vai precisar para o cálculo da lâmina aplicada, né? E na irrigação por aspersão para a escolha do emissor, certo? Então, foi uma noção básica que eu queria apresentar para vocês. Não se esqueçam dessas equações de filtração que a gente vai precisar, né? E, enfim, é isso, né? Até a próxima, né? Quarta-feira eu vou disponibilizar mais uma aula de irrigação. Valeu, até mais, tchau, tchau.